Os doces têm sabor agradável à grande maioria das pessoas e se apresentam em diferentes cores, formatos, texturas e são super atrativos para o consumo. Na nossa cultura, o consumo do doce está relacionado à afetividade, sendo que muitas vezes oferecemos doces às crianças e até mesmo aos adultos como forma de agradar e manifestar o nosso carinho. Porém, é preciso consumi-los de forma consciente, pois o exagero pode trazer prejuízos para a saúde como um todo. Neste vídeo, vamos falar sobre os impactos do consumo inadequado do açúcar para a saúde bucal, como é o caso da cárie, que está diretamente relacionado ao consumo exagerado do açúcar e à ausência de higiene bucal. Então, o que seria a cárie, né? A cárie, ela é uma doença bucal, né? Aonde a presença de bactérias que a gente já tem na cavidade bucal, junto com os resíduos alimentares que a gente se alimenta, essas bactérias, elas vão se alimentando desses resíduos alimentares, principalmente os carboidratos, e a partir desses carboidratos, elas vão produzindo um ácido. Esse ácido vai provocando a descalcificação daquele dente naquela região. É claro que isso, as bactérias vão produzir um pouquinho de ácido hoje, vão descalcificar um pouquinho. Amanhã, se continuar, vão descalcificar mais um pouquinho. Depois de amanhã, mais um pouquinho. Ou seja, depois esse esmalte vai ficando tão fraquinho que ele começa a se quebrar, ocorrendo então a cavidade de cárie. Então, o que a gente precisa fazer para estar evitando a cárie? A gente precisa utilizar a escova, né, de dentes junto com creme dental com flúor. Por quê? Porque com a escova a gente consegue fazer a remoção mecânica dessas bactérias, desses resíduos alimentares. Então a gente vai desorganizando, vai limpando tudo aquilo, tirando os restinhos de comida, tirando as bactérias, né? E aí, então não vai ocorrer esse processo. Então a gente vai estar dessa forma evitando que ocorra a cárie. Bom, então sobre a cárie. A cárie, muita gente acredita que é uma mancha preta no dente, né? Na verdade, a cárie, ela vai se iniciar com uma mancha esbranquiçada, tá? Então, é uma mancha mancha esbranquiçada, ela vai destoar da cor natural do dente, e aí ela começa superficial, né? E aí, se não tem o devido cuidado, essa criança se alimenta de maneira indevida, essa cárie vai aumentando, podendo chegar na polpa, vulgarmente chamado de nervo, tá? Então, vou até mostrar aqui no manequim. Nem toda mancha preta é cárie e nem toda cárie fica preta. Aqui no dente a gente acaba representando para ficar mais fácil. O que altera a cor dessa cavitação provocada pela cárie é o consumo dos alimentos. E aí a cavidade fica com pigmentação dos alimentos. Não é porque a cárie é preta, ela acaba adquirindo a coloração dos alimentos. Aqui a gente tem uma cárie superficial, onde pega só o esmalte do dente. Normalmente não gera dor para essa pessoa, então não vai ter desconforto. E se o pai e a mãe não estiver atento, a probabilidade dessa cárie aumentar é grande, tá? Então não cuidou, a criança não se alimenta de forma adequada, não higieniza da maneira adequada, a tendência é aumentar. Vou mostrar 2 dentes aqui para você, tá? A gente pode ver que o buraco daqui tá menor, né? Esse daqui tá maior. Mas quando eu vou abrir o do buraco maior para ver o estrago que tá por dentro. Continua no esmalte, que é a primeira camada. Quando a gente abre um furinho menor aqui, ou do furinho menor, olha o que a gente consegue ver. Uau! A cárie, ela avançou pegando a dentina. Quando chega nesse estágio, tem uma grande chance do dente reagir com dor ao gelado, tá? Então pode ter a sensibilidade quando toma ou come algo gelado, dá uma pontada de dor ali. E se não cuida, acaba chegando no grau máximo aí da cárie, né? A gente vê a lesão lá ainda, mas ela acaba alcançando a polpa do dente. E aí tem que fazer o tratamento de canal.
Quando a cárie atinge aqui a polpa, eu chamo de coração do dente, é onde está a vida do dente, tem a recomendação do tratamento de canal. Pode doer com quente, tá? Quando a criança ou o adulto, né? Estamos falando de criança aqui. Pode ter a sensibilidade com quente. Dente de leite faz tratamento de canal, porque é exatamente igual ao dente permanente, tá? E cada dentinho de leite tem o tempo certo de cair para fazer a troca. Então, vamos supor, a criança teve uma cárie no dentinho de leite aqui, ó, esse dentinho de leite dela. Este dentinho, ele tem a previsão, que é o segundo molar de leite, ele tem a previsão de cair em torno de 11, 12 anos. E a gente vê diversos casos de crianças com 4 aninhos, 5 aninhos, com esse dente detonado pela cárie. Aí papai e a mamãe levam na clínica, aí o dentista orienta, olha, a gente vai ter que fazer tratamento de canal. Aí o papai e a mamãe falam, ué, mas é dente de leite, arranca, não vai nascer outro? Só que assim, de 5 anos, vamos supor que a criança tenha até os 12, esse dente vai fazer muita falta, né? Ele vai... O permanente, quando vier, ele não vai ter o guia, não vai ter orientação, e a tendência dos dentes que estão ao lado é ocupar esse espaço, não dando a brecha, né, ou não tendo espaço para o permanente. Então, a gente tem que trabalhar muita conscientização da população sobre essas informações, de que cada dentinho tem um tempo certo, de trocar, né, enfim, tudo isso. E além do mais, o dente de leite também faz parte da estética da criança, da autoestima, né? A gente vê muitas crianças com cárie em qualquer dos dentes, principalmente quando são os da frente, ela fica muito envergonhada, né? Porque ela sabe que não tá legal, não tá bonito. E criança tem os mesmos sentimentos que nós adultos. A gente só é uma criança crescida. Então é importante a gente... Bem, a doença cárie seja talvez a doença mais importante, né, que nós enfrentamos. Felizmente, hoje em dia, o índice está um pouco menor por uma série de cuidados, tanto de saúde coletiva como pessoal, e também pelo conhecimento que nós, profissionais, adquirimos ao longo desse processo, né, vamos dizer assim. A cárie é uma doença absolutamente dependente de açúcar, ela é uma doença comportamental, como a gente pode saber, pode ver, ela depende da qualidade dos tecidos dentários, é bem verdade, mas ela está muito ligada à presença de açúcar na boca, né, de um fator cariogênico importante, ligado à dieta, vamos dizer assim, a hábitos nutricionais e ausência de escova, ou de higiene oral, melhor dizendo, ausência de escovação. Ela pode acontecer em qualquer época da vida. Desde que eu estimule uma alimentação cheia de açúcar, essa criança pode vir a desenvolver cárie. Não estou dizendo que ela vá ter, mas ela pode vir a desenvolver. E é muito mais difícil tratar um bebê, é muito mais complexo tratar desde este momento. Algumas crianças muito pequenas desenvolvem o que nós chamamos de cárie precoce da infância. Normalmente porque dormem mamando, mamam dormindo, têm uma alimentação desregrada, então elas têm fome durante a madrugada, as mães dão uma mamadeira para ela, deixam até no berço, essa criança acorda e toda hora usa essa mamadeira, então aquele líquido açucarado ou não, ou o leite depositado vai ficar na boca, essa criança não vai fazer higiene adequada e óbvio que isso ao longo do tempo vai fermentar e vai trazer as lesões de cárie para essa criança, que podem ser em maior profundidade até atingir o canal do dente de leite, porque existe canal em dente de leite, né? E aí é bastante complexo. Veja bem, então é preciso que se tome cuidado quando se oferece uma mamadeira e como a gente administra os horários de refeições de uma criança. Higiene oral é fundamental que ela seja reforçada e aí há a introdução do creme dental com flúor, que tem que ser desde a erupção do primeiro dente, mas principalmente regular estes horários de alimentação da criança. E o que é que eu ofereço para ela? Uma criança nunca vai ao supermercado e escolhe o refrigerante, ou escolhe o salgadinho, ou escolhe a bolacha recheada. É porque alguém ofereceu a ela. Ela não tem essa capacidade. Então, os hábitos alimentares são formados pelos adultos,
pelos pais. É importante que isso seja reforçado, sim, para que a gente tenha hábitos saudáveis e crianças saudáveis ao longo da vida. É um assunto bastante curioso que muitos pais perguntam para nós no consultório, que é esse medicamento da cárie, por exemplo, se é o antibiótico da cárie, ou o que acontece. Na verdade, nós temos um dado importante, que é todo medicamento infantil ele é muito doce, né? Ele tem que ter um pouco de açúcar, um sabor agradável para que a criança tome, principalmente quando ele é líquido. Então, se a criança faz uso prolongado de um determinado medicamento doce, o prolongado eu estou dizendo 3, 4, 5, 6 meses, né? Em geral, o que a gente recomenda é que ela tome o remédio e tome um pouquinho d'água em seguida, porque assim aquele remédio que ficou na boca vai ser lavado pela água e aquele açúcar do medicamento vai ser diluído. Ah, mas o meu filho toma muito antibiótico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é por que é que está tomando tanto antibiótico, né? Na verdade, a gente nem deve dar tanta medicação dessa forma, o médico é que sabe, mas a gente tem que ver a causa primária. O antibiótico infantil também é adocicado. Ele vai entrar nesta mesma questão que eu comentei antes. É o açúcar desse medicamento depositado sobre os dentes sem a higiene oral é que fará o problema. O antibiótico, se ele também for oferecido por muito tempo, digamos que a criança tenha um problema muito sério renal, que desde pequenininha ela toma medicamento por anos, pode ser que esse medicamento venha a afetar a formação do esmalte dentário. Mas dizer que o antibiótico dá cárie, não, nós não podemos sustentar isso, não é verdade. A doença cárie é dependente de açúcar, da ausência de escova, né, e de uma dieta extremamente cariogênica. Então, e a ausência de pasta de flúor. Então, tá aí, tem um contexto para isso, ok? É o mais importante. Sabemos que ao longo da infância as crianças irão experimentar diversos alimentos e o consumo do açúcar irá ocorrer em alguns momentos. Para evitarmos problemas bucais como a cárie, é preciso orientar e conscientizar as crianças sobre a importância de higienizar os dentes após a alimentação. Nas escolas, normalmente as crianças vão escovar os dentes após a alimentação. E coincidentemente, para muitas rotinas, acaba sendo antes do sono. Mas é importante a criança entender o porquê que ela está escovando os dentes, o porquê é importante, porque à medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo melhor que isso está atrelado à alimentação. Então a gente come, então a gente precisa escovar os dentes. E isso nada impede de uma vez ou outra, dentro da sua rotina, você oferecer uma alimentação fora de hora, uma degustação, uma exploração de algum alimento e logo em seguida você falar assim para, e agora, o que a gente faz, né? E levá-la para a escovação, porque ela precisa associar que não necessariamente existe um horário certo, mas que a gente escova os dentes depois que a gente se alimenta. Eu acredito que a conscientização sobre a saúde bucal não deve ser restrita ao momento da escovação, porque muitas vezes esse momento não é o momento mais propício para aquela criança, porque ela pode estar cansada, já com sono, né? E normalmente a gente escova os dentes na creche antes do soninho, após a refeição, e então ela não aproveita daquilo na sua totalidade. Então inserir esses momentos durante a rotina, trazer materiais, livros que abordam o assunto, ilustrações, roda de conversa e até poder deixar a criança explorar isso através de materiais pedagógicos, lúdicos, as boquinhas. Então tudo isso ela vai se expressando e colocando para fora aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela já se apropriou. Não faz de conta. A cárie precoce na infância é considerada um sério problema de saúde pública, pois traz impactos na qualidade de vida da criança e da família. Cáries não tratadas causam dor, irritabilidade, dificuldade de se alimentar, diminuição da ingestão de alimentos e desconforto no momento do sono. A cárie dentária, em sua forma avançada, afeta o crescimento, desenvolvimento e desempenho escolar, prejudicando o bem-estar da criança. Mas essa é uma realidade que pode ser evitada, com cuidados com a higienização adequada dos dentes e a dieta alimentar equilibrada.